Popularmente conhecida como xistose ou barriga d'água, a esquistossomose é uma doença parasitária. A pessoa adquire uma infecção após entrar em contato com caramujos infectados. Esses vermes entram no organismo e vivem nas veias e também no fígado. A maioria dos ovos desse parasita se prende nos tecidos do corpo humano e a reação do organismo a eles pode causar grandes danos à saúde. A esquistossomose, ela pode ter a fase inicial e a fase crônica. Na fase inicial, quando você adquire a doença, até 5 dias, você pode ter coceiras pela pele. E aparentemente a pele fica como se tivesse tido picada nos pontos de infecção do parasita. E em seguida, ainda na fase inicial, pode ter dor de cabeça, febre, perda do apetite, dor abdominal, náuseas, vômito, diarreia. E daí na fase crônica da doença pode aumentar o tamanho de alguns órgãos, então do fígado, do baço. Aí ela pode, o parasita ele fica dentro dos vasos, então pode ter varizes esofágicas, então a pessoa pode ter sangramentos, né? Então a fase crônica da doença, uma fase mais tardia, é uma fase mais complicada. Explica pra gente, a esquistossomose, ela tem como transmitir ou não? Como é isso? Tem como transmitir. A esquistossomose, ela é uma doença que ela precisa cumprir um ciclo. Então, pra gente pegar, a gente precisa entrar em contato com água contaminada. Aí, o humano contaminado com esquistossomose, ele vai lá e deposita fezes próximo à água. Os ovos nas fezes do humano entram em contato com a água e daí o parasita ele vai para a forma larvária. E daí a água precisa ter caramujo. Essa larva ela tem uma atração por molusco, né, que são os caramujos. E aí o caramujo, ela entra no caramujo, ela modifica a organização orgânica do caramujo e se transforma num animal, num parasita, em uma outra fase, e daí essa fase infecta o homem. Então precisa passar pelo homem e pelo caramujo. Carlinhos, então explica pra gente como são os casos aqui de esquistossomose aqui em Rolândia. Aqui em Rolândia, a gente tem muito poucos casos. Nós não fazemos parte de uma região endêmica para a doença. Então, é uma doença de notificação compulsória. A gente tem, durante esse ano todo, se a gente identificou 2 casos, foi muito, então são bem poucos casos mesmos, e a gente identificou que essas pessoas vieram de regiões endêmicas. Então é importante que e como a gente temos água, temos caramujo e possivelmente temos pessoas com a doença, então a gente precisa garantir que as pessoas não façam as eliminações, né? Não depositem fezes próximo à água. E quem entra em água para lazer ou para trabalho precisa estar consciente que pode se infectar e de repente fazer exame de fezes. É um exame muito simples para detectar a contaminação logo no início. Ô Carli, para quando for realmente identificado que a pessoa está com a doença, qual é o tratamento? Né? Em casos mais graves como esse crônico, pode acontecer um óbito por causa da doença? Pode sim, inclusive no Brasil, nos anos de 2016, 2017, a média de óbito por ano foi de 500 óbitos no país. Então ele pode levar a complicações que levam à morte, sim. O tratamento é um tratamento curto, são 10 dias de tratamento só, é um comprimido por dia, por 10 dias, então é um tratamento tranquilo de fazer. E como as pessoas podem se prevenir dessa doença? Como eu tinha falado anteriormente, então evitar utilizar essa água empoçada ou água de rio. Se perceber que tem caramujos
em torno do rio, ou então que saiba que tem essa doença na região, a evitar contato com essas águas contaminadas. E também, para evitar transmitir para outras pessoas, evitar contaminar a água, né? Evitar utilizar banheiros, né, para as necessidades, e quando não tiver, evitar as proximidades de rios.